Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar uma mensagem para você que está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 não, no versículo 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, mostra quando Jesus ele se dirige ao deserto. Quando Jesus ele se dirige ao deserto e fala que ele é levado pelo Espírito Santo para lá, ele é tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para prepará-lo para a sua missão, que era a missão de ir ganhando almas e curando e libertando, e ele estava ali sendo preparado no deserto naquele momento. E o diabo aparece. Ele percebe que Jesus estava em jejum, e após 40 dias e 40 noites de jejum, o diabo aparece e diz: Olha, você está com fome, você está há muito tempo sem comer, então por que você não pega as pedras, transforma em pães e você resolve o seu problema? Só que Jesus ele nega isso. Por quê? Jesus, a missão dele era usar o seu poder, mas a favor das outras pessoas, nunca a favor de si, para que ele vivesse nessa terra como um homem comum. Então, se ele fizesse isso, ele iria desobedecer a Deus para então saciar a sua necessidade. Muitas vezes nós estamos com alguma necessidade em nossa vida, sendo na área financeira, por exemplo, ou é uma necessidade em alguma outra área de nossa vida. Um exemplo simples aqui, às vezes, é uma pessoa que está passando por uma fase de tentações que estão ligadas à sua necessidade do corpo, e o diabo diz: por que você não faz? Por que você não se entrega? Está todo mundo fazendo. Por que você não faz? Você necessita, você precisa disso. O seu corpo pede por isso. Pode ser na área sexual ou em alguma outra área, e essa necessidade clama e pede. Só que você sabe que você se entregar a essa necessidade estará pecando contra Deus. Uma pessoa que se entrega à necessidade do corpo, à necessidade sexual, antes do casamento, ela está, ou fora do casamento, ela nem está casada com aquela pessoa, mas se entrega a ela, está pecando contra Deus. O pecado não é você saciar uma necessidade. O problema é quando, para saciar essa necessidade, você tem que pecar, você tem que fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. E nesse momento, se Jesus ele saciasse a sua necessidade de pão, então ele iria pecar contra Deus ali, quebrar a sua aliança com Deus. Quem sabe você também está sendo tentado a isso. Você tem necessidade na sua vida financeira e está sendo tentado a vender coisas que desagradam a Deus, como por exemplo bebidas alcoólicas. Ou quem sabe está sendo tentado, está sendo seduzido a ir para o mundo do crime. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o diabo ele nos tenta em nossas necessidades. Só que aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, há algo acima da necessidade que sustenta o ser humano para ele não cair: a palavra de Deus. Quem está firmado na palavra de Deus, quem busca a palavra de Deus, quem se entrega à voz do Espírito Santo e obedece e se aprofunda em uma vida com Deus, pode ver necessidades, mas se ela tiver que se entregar a uma necessidade naquela hora para pecar, ela não vai, porque a palavra de Deus está acima de qualquer necessidade, vai sustentá-la naquele momento difícil. Eu não sei qual é a sua necessidade agora, mas entenda, confie em Deus, guarde a sua vida, melhor dizendo, se guarde das coisas desse mundo e procure buscar a Deus, procure buscar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ela vai te sustentar e você não vai ter que fazer alguma coisa errada, pecado, melhor dizendo, ter que pecar para saciar a sua necessidade. E olha o que diz aqui, versículo 11: depois das tentações, então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Ou seja, ele não teve que pecar para saciar a sua necessidade. Quando ele vence o diabo, ele resiste, ele foge da tentação, o diabo vai embora por um tempo, e os anjos chegam e servem a Jesus. Se a sua necessidade é na área financeira, não ouça as propostas do diabo para saciar essa necessidade. Confie em Deus, se sustentando na sua palavra,
E Deus, o próprio Deus, vai enviar o que você precisa nessa área. Se ela é sentimental, a mesma coisa. Não olhe para as propostas do diabo. Às vezes uma pessoa que ele põe a sua vida, mas que não é de Deus. Deus é quem vai providenciar nessa área, ou em qualquer outra área da sua vida. Confie em Deus. Não se entregue às propostas do diabo para saciar essa necessidade da sua vida. Acima de qualquer necessidade, acima de qualquer coisa está a palavra de Deus que nos sustenta e que nos fortalece e nos mantém de pé, para nós conseguirmos ficar de pé firmes, independente da necessidade que estamos vivendo. E se não ouvimos, se não seguimos as propostas do diabo, nossas necessidades serão atendidas, não da forma errada, mas da forma correta, sendo providenciada pelo próprio Deus. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.